Mas o que é que, na verdade, faz com que as pessoas, de repente, resolvam entrar em estado de guerra? O Putin não tinha o que fazer, não é? Estava lá sentado em tédio e resolveu encrencar com a Ucrânia a troco de nada. Vamos parar para pensar. Foi isso que aconteceu? Ele disse, eu vou pegar a Ucrânia pelo cangote, como se pega um gato. Porque eu quero. Porque eu tenho amor à guerra. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. O Zelensky, que hoje é o chefe da Ucrânia, por meio de um golpe, em 2014, há 8 anos, tomou o poder do presidente eleito. E ficou por isso mesmo. O Putin e a Rússia não atacaram a Ucrânia naquela oportunidade. Ninguém disse nada. Todo mundo aceitou aquele golpe. Esse Zelensky resolveu bater de frente com a Rússia. Mas como? O que ele fez? Ele resolveu entrar para a OTAN. A OTAN não é uma coisa neutra. A OTAN, fundada em 1949, é uma organização militar maciça. Estados Unidos e países da Europa Ocidental. O Putin estava quieto no canto dele. Há um tratado que tem que ser obedecido, que os presidentes americanos todos obedeceram. Um tratado de que a OTAN não avançaria em direção à Rússia e não aceitaria nenhum país daqueles que estão ali em volta da Rússia para o seu bojo. A Rússia não tem que avançar, mas a OTAN também não teria. E isto aconteceu durante um bom tempo. Até que o Zelensky resolveu entrar para a OTAN. E aí despertou o Putin. Porque ele disse, no meu quintal, no muro do meu quintal, vocês vão trazer armas, mísseis, bases militares da OTAN, leia-se, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Ele disse, não vão fazer isso. Com toda razão, porque ele sabe muito bem as implicações que haveria com essas bases instaladas ali. Foi a mesma coisa quando o Khrushchev, da Rússia, quis mandar mísseis para Cuba. O John Fitzgerald Kennedy disse, não, aqui no meu quintal, não. Voltem os mísseis. E o Khrushchev voltou com os mísseis. Imagine se hoje o México resolvesse dizer à Rússia ou à China, podem vir para cá, podem instalar aqui os seus mísseis, as suas bases nucleares, podem fazer aqui o seu QG. O que os Estados Unidos fariam com o México sendo hospedeiro de forças militares russas ou chinesas? Ficariam quietos? Embora o México tenha sido expoliado e tenham os Estados Unidos tirado do México uma grande parte do seu território, que hoje compõe o Texas, o grande estado do Texas, e da Califórnia. Eram mexicanos. Foram tirados na base da violência. É preciso, portanto, que a gente deixe de lado, neste momento, partidarismo, simpatias, e conheça o que está acontecendo. Saiu uma entrevista importante do Glenn Greenwald, que é um jornalista e um homem de peso, de opinião, no mundo. O título da matéria é Estados Unidos manipulam, controlam e decidem tudo na Ucrânia, diz Glenn Greenwald. Aí ele diz, a propaganda que a mídia e o governo americanos, e ele é americano, estão fazendo sobre proteger a democracia e liberdade na Ucrânia é uma mentira. Porque é sempre o pretexto que as nações dominadoras têm, como regra, o de defender a liberdade e a democracia na casa dos outros. A gente está cansado de ver isso. São os bonzinhos, altruístas, países piedosos, países que não são dominadores, países que não são hegemônicos. Então, ele diz,
A cobertura da mídia internacional sobre a guerra da Ucrânia tem sido a pior já vista até aqui pelo advogado constitucionalista e jornalista Glenn Greenwald. É pior do que na época em que a imprensa se alinhou ao governo dos Estados Unidos para justificar a invasão do Iraque. Aí ele vem e traz mais adiante um detalhe que ninguém fala nele. O artigo de Glenn, que a imprensa dos Estados Unidos tentou abafar, falava justamente sobre o potencial escândalo de corrupção envolvendo Hunter Biden, filho do hoje presidente americano, e seus negócios no ramo de energia da Ucrânia. Isto é, o Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, tem negócios com ucranianos no ramo de energia da Ucrânia. Hunter Biden recebia uma média de $50 mil ao mês para trabalhar em uma área em que ele não tinha experiência nem formação à altura. Para o jornalista, os pagamentos se deram para que os empresários ucranianos tivessem acesso a Joe Biden, o pai. Isso indica, na visão de Glenn, que os Estados Unidos têm ascendência dentro do governo ucraniano há muito tempo. Leia-se, chefiado pelo senhor Zelensky, que deu, o ex-humorista, que deu o golpe e derrubou o presidente que tinha sido eleito, derrubou-o em 2014. Então a gente vai vendo que aos poucos, mesmo com a mídia controlando tudo, mesmo com a mídia mentindo, distorcendo a verdade, escondendo as informações, desinformando, a gente precisa parar para pensar sempre no que é que está por trás disso tudo. Vejam que a Rússia não atacou a Ucrânia de forma massacrante. A Rússia já permitiu a saída de 2.500.000 refugiados por um corredor que está aberto no território ucraniano em direção à Polônia. E agora, os Estados Unidos estão querendo mandar aviões para a Polônia entregar para os ucranianos. Há várias formas de você invadir um país ou de você guerrear contra um país. Você pega os seus aviões, entrega para o laranja polonês, o laranja polonês entrega para os ucranianos que não estão a favor da Rússia, e a guerra parece que é entre a Rússia e a Ucrânia. Para mostrar o que é que se passa, na verdade, quando eu mando a arma para aquele indivíduo usar em meu nome. Mas só que ele usa, parece que ele que usou, e eu não tenho nada com isso. Eu mandei a arma por baixo do pano. Então, o que está acontecendo hoje é uma guerra em que o Putin está poupou e muito a Ucrânia. Porque se ele quisesse ter invadido por ar, por terra e por mar, pelo Mar Negro, de forma avassaladora, tivesse querido invadir a Ucrânia hoje estaria em ruínas, como estava o Iraque quando os Estados Unidos invadiram. E fica o mundo inteiro, aqueles que têm interesse, evidentemente, em tirar proveito disso tudo, do ponto de vista econômico, que é sempre a razão das guerras. Olha lá, o filho do Biden tem interesses econômicos no campo da energia na Ucrânia. Nada acontece por acaso. Lembram-se que o Bush, a família toda, Bush, pai e filho, eram sócios da família Bin Laden, tinham negócios no petróleo com a família Bin Laden. Por isso, talvez, que mataram o Bin Laden e nunca ninguém viu o seu cadáver, que seria um troféu que os Estados Unidos exibiriam ao mundo. Dizem que jogaram de dentro de um avião de guerra americano o corpo no mar, o que não faz nenhum sentido. Provavelmente tenham pegado o Bin Laden e dito, olha, pega aí, a família pega, deixa ele aí escondido, cuida dele e tira ele do circuito, senão ele vai acabar morrendo. Porque ninguém engole essas coisas que a gente tem engolido. A generalização da crítica às guerras, todos somos contra.
Nós, povo, que não fazemos as guerras. Mas os que fazem, ali não há santos, não há anjos. E quando se quer santificar um lado, cuidado para ver quem são os que estão sendo santificados. Qual é o passado? Qual é a tradição? Qual é a história desses países que viveram de guerra a vida inteira e só fazem guerra nos seus interesses?